Olá, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou mostrar como se faz a mudança, né? Eu vou transformar um circuito de 127 volts, né, ou 110 volts para um circuito de 220 volts. E hoje eu vou mostrar nesse vídeo aí como se faz essa mudança. Bom, então, dando continuidade aqui, né, iniciando aqui o nosso procedimento. A primeira coisa importante, esse circuito, né, esse procedimento, melhor dizendo, ele só pode ser feito para circuitos específicos. Por exemplo, eu tenho aqui esse disjuntor que eu vou fazer o procedimento. Ele alimenta hoje uma tomada que vai atender um aparelho de ar-condicionado. E esse circuito, ele precisa ser específico, ou seja, esse disjuntor, ele precisa atender apenas a tomada na qual eu vou fazer essa mudança. Porque, por exemplo, se eu alterar esse circuito para 220 e ele estiver alimentando outras tomadas, certamente aí vai acabar queimando outros aparelhos. Então preciso ter certeza de que esse circuito é um circuito específico e atende apenas, nesse caso, apenas aquela tomada que eu vou fazer essa mudança. Aqui eu tenho um desenho, né, o diagrama que eu vou fazer essa mudança. Então, na realidade, hoje o circuito ele está dessa forma. Ele tem um disjuntor monofásico, que é o disjuntor que eu estou apresentando. Tem aqui uma alimentação entre fase e neutro, neutro indo direto na tomada. E eu vou fazer essa transformação, eu vou substituir esse disjuntor para um disjuntor bipolar. Tem um disjuntor monopolar, que está atendendo tomada de 127 volts. E eu vou fazer essa mudança, eu vou substituir esse disjuntor monopolar por um bipolar. Aqui eu tenho a rede de 220 volts, então esse circuito ele vai ser alimentado com duas fases em 220 volts para poder alimentar essa tomada que vai atender esse ar-condicionado. Bom, aqui então eu tenho a tomada na qual eu vou fazer essa modificação. Essa tomada, como eu falei, ela vai atender um aparelho de ar-condicionado. Eu tenho aqui medindo no multímetro, aqui nesse alicate amperímetro. Hoje aqui no momento está com 130 volts, está dentro da normalidade. E eu vou então agora abrir essa tomada para poder verificar como estão os condutores dessa tomada, para poder ter certeza aí e me certificar de como vai ser feita essa mudança. Aqui então tenho a tomada aqui aberta, tem aqui os condutores de fase, condutor de proteção no centro e o condutor neutro. A gente percebe que essa tomada ela já foi um dia alimentada com 220 volts. Hoje ela está sendo alimentada com 110, 127. Tem aqui o condutor de neutro identificado com a fita azul, para se adequar à norma, NBR 5410. E então eu vou desligar o circuito para poder fazer essa modificação. Na realidade aqui nesse caso eu não vou nem precisar alterar esses cabos aqui, porque aqui eu já sei que estão nas posições corretas. E eu vou fazer a mudança então no quadro de disjuntores, no QDF. Então, como eu falei, eu vou fazer um teste, né? Vou demonstrar aqui como é feito o teste, para ter certeza de que esse disjuntor monopolar ele atende aquela tomada especificamente. Eu vou desligar aqui todos os demais circuitos parciais, vou deixar apenas o IDR, que é utilizado como geral, ligado, e o meu circuito na qual eu vou trabalhar ligado também. Então vou desligar. Foi feito aqui o desligamento de todos os circuitos. E nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir em todas as tomadas da residência e ter certeza de que todas foram desligadas e apenas a tomada na qual eu vou trabalhar permanece ligada. Porque eu vou fazer, como eu disse, uma mudança para 220 volts. E se eu não tiver essa certeza, eu posso queimar um aparelho aí, qualquer outro aparelho. Então, feito isso, já foi feito esse teste. E eu vou então agora iniciar o procedimento para fazer a substituição do disjuntor. Aqui eu tenho uma observação muito importante. Aqui, por exemplo, eu tenho o circuito 5, conforme está aqui marcado na anilha. Circuito número 5 aqui, no condutor fase. E aqui no barramento de neutro eu tenho um condutor vermelho também,
da mesma forma que está saindo aqui no disjuntor, condutor vermelho, e aqui no neutro, condutor vermelho, marcado também com a anilha número 5, ou seja, esse circuito 5, ele faz parte, ele compõe o circuito 5 que está aqui no disjuntor. Só que para isso eu preciso ter certeza de que esse neutro ele está alimentando de fato aquela tomada. Então o que é que eu preciso fazer? Eu já fiz esse teste, eu preciso desconectar esse cabo aqui do neutro e conferir na tomada para ver se realmente a tensão da tomada ela foi desligada. Então já foi feito esse teste, mas é uma coisa importante, não pode deixar de ser feito. Olha, aqui então eu tenho uma alimentação nesse QDF, uma alimentação trifásica, tá? Tem aqui 3 fases, cada fase com 220 volts. Eu tenho aqui um neutro. Eu vou fazer um teste aqui agora, para a gente verificar a entrada dessa alimentação geral. Bom, aqui eu tenho então a entrada de energia, tem aqui 220 volts entre as fases aqui, ó, fase R, S e T, 220 volts. E eu vou então fazer o desligamento do meu disjuntor geral. E eu preciso ter certeza que na parte de cima não tem nenhuma tensão. Ou seja, como a entrada aqui ela vem por baixo, eu vou fazer o desligamento e vou conferir a ausência de tensão na parte de cima aqui dos disjuntores, para que eu venha fazer esse procedimento com segurança e sem risco de acidente. Vou desligar então aqui o parcial, desligando o geral. E agora então vou conferir aqui na parte de cima e ter certeza que não tem mais nenhuma tensão aqui na parte de cima. Aqui nesse caso não tem mais. E nesse caso aqui, como eu tenho as pontes aqui em cima, eu posso trabalhar então com segurança, porque eu tenho certeza que nessa parte aqui da saída do IDR geral não tem mais tensão. Aqui a alteração que eu vou fazer é o seguinte: como eu tenho aqui um circuito, um sistema trifásico, eu tenho aqui as 3 fases de entrada, tá? R, S, T. Eu tenho aqui uma sequência de branco, preto e vermelho. E eu vou utilizar nesse novo disjuntor bipolar esse cabo vermelho, tá? Como ele está aqui sobrando, ele está como reserva, eu vou utilizar ele para alimentar esse circuito e fazer então esse novo circuito de 220 volts bipolar. É importante a gente sempre observar o balanceamento de cargas. Nesse caso aqui está dentro da normalidade. E importante também a gente dizer o seguinte, que o disjuntor novo, o novo disjuntor que ele vai entrar, que vai substituir esse disjuntor, ele tem que estar adequado ao circuito. Por exemplo, eu tenho aqui o cabo de 2,5 milímetros e o disjuntor que eu vou instalar vai ser de 20 amperes. Então está dentro da normalidade. O disjuntor está compatível com o circuito e vice-versa. Então vou iniciar agora o procedimento. Bom, feito então aqui a substituição, então eu vou aqui religar o meu IDR geral e o circuito no qual eu fiz a mudança e conferir em todas as tomadas da residência para ver se realmente apenas aquele circuito ele está alimentado com 220 volts. Bom, então aí feito o teste, eu vou religar aí os circuitos da residência e vou
Nesse caso, na tomada, então, conferir a tensão atual da tomada para poder ter certeza de que foi feita a alteração corretamente. Aqui então eu tenho a modificação feita, tem aqui a tensão da tomada, entre fases aqui, 225 volts, está dentro da normalidade. E então aí, concluído o serviço, eu vou então agora retirar a fita de identificação que antes era o neutro, agora é fase, vou retirar e vou fazer o fechamento da tomada. Fazer aqui então o fechamento da tomada. Bom, então tá aí, serviço concluído. Tenho minha tomada aqui agora funcionando em 220 volts. Uma coisa muito importante que não pode deixar de ser feita é identificar essa tomada. Vai ser feita essa identificação com uma etiqueta mostrando aí, sinalizando que essa tomada agora ela tem uma tensão de 220 volts. Então, finalizando esse vídeo aí, não deixa aí de se inscrever no canal e também não deixe de curtir o vídeo. E até o próximo vídeo. Grande abraço.